Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades que talvez você não sabia sobre as rosas do deserto. Vamos lá que esse vídeo está muito legal. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever, se inscreva no canal, é de graça. Clica no botão de se inscrever, marca o sininho para o YouTube sempre te notificar quando a gente publicar novos vídeos por aqui. E se você gosta dos conteúdos que a gente produz aqui no canal, você também pode estar apoiando, se tornando membro. Tem um botão aqui embaixo para você se tornar membro ou fazendo um Pix no valor que você quiser. A chave Pix está aqui na descrição desse vídeo. Gente, as rosas do deserto são as plantas do momento. É ou não é? Todo mundo hoje em dia quer cultivar rosas do deserto. Todo mundo é apaixonado por essas plantas maravilhosas, por toda a diversidade de formas que elas possuem, de cores. São plantas lindíssimas e que se adaptaram muito bem ao nosso clima aqui no Brasil. Mas existem algumas coisas bem interessantes para a gente falar sobre essas plantas que talvez você não saiba, e eu vou listar algumas delas aqui nesse vídeo agora para você. Primeiro, que as rosas do deserto elas não são do Brasil, elas não têm origem aqui no Brasil. Elas têm origem na África, no continente africano. E algumas também ocorrem na Ásia, tá? Então a gente vai ter ali aquele ambiente, aquela região ali, como um ambiente natural para as rosas do deserto. Elas foram domesticadas, digamos assim, principalmente por asiáticos nas últimas décadas e foram aí espalhadas pelo mundo. Aí todo mundo hoje cultiva rosas do deserto. A gente entra em qualquer casa por aí hoje em dia, a gente vê uma rosa do deserto sendo cultivada, tá? Mas elas vêm da África, tá? Elas não são naturais aqui no Brasil. Uma outra coisa muito interessante é o que chama mais atenção nas rosas do deserto são as variedades de flores. A gente sabe que existem muitas flores possíveis para a gente ter aí nesse cultivo, então todo mundo quer colecionar, ter uma diversidade cada vez maior de flores, só que talvez uma coisa que muita gente não saiba é que essas flores coloridas, multipétalas, as rosas do deserto, elas não existem na natureza. Elas são flores artificiais, digamos assim, foram criadas artificialmente através de técnicas de seleção artificial, melhoramento genético, coisas que são utilizadas há muito tempo não só para plantas, mas para animais também. Afinal, foi assim que surgiram as diferentes raças de cães que nós temos, tá? Então, são raças que foram criadas artificialmente através de cruzamentos selecionados e aí foram se gerando ali indivíduos com determinadas características desejadas ali para fins comerciais. Com as rosas do deserto, isso aconteceu também, por isso que hoje nós temos essa diversidade toda de flores, porque foram geradas a partir de cruzamentos artificiais controlados, técnicas de melhoramento genético, e tudo isso aí propiciou um boom, né, do comércio dessas plantas no mundo inteiro. Na natureza, as rosas do deserto possuem apenas flores singelas da cor rosa. Uma coisa que é importante também todo mundo saber é que as rosas do deserto elas possuem uma seiva leitosa, extremamente amarga e tóxica. Sim, ela, assim como outros membros da família Apocynaceae, que é a família a qual pertence a rosa do deserto, eu vou já falar sobre isso, elas possuem essa seiva leitosa que geralmente é tóxica, né? Então ela foi ingerida por animais, por crianças pequenas, pode fazer algum mal. A boa notícia é que para ela oferecer algum risco de morte para alguém, ela teria que ser ingerida em grande quantidade, nessa seiva, ela teria que ser ingerida em maior quantidade e isso dificilmente acontece porque a seiva ela tem um sabor muito desagradável, muito amargo, então dificilmente um bichinho, um animal, uma criança vai conseguir ingerir, vai se sentir ali estimulado a ingerir quantidades perigosas da seiva da rosa do deserto, mas ela é tóxica sim, tá bom? Inclusive, sobre isso tem uma outra curiosidade, né? Que tribos africanas utilizam-se da seiva de algumas espécies de rosas do deserto para caça. Sim, só que eles preparam, né, o veneno, eles maceram boa quantidade de plantas, criam um extrato bem concentrado e cozinham esse extrato, deixam ele aquecido durante cerca de 12 horas. A partir daí você vai ter um pico de ação da toxicidade desse veneno e aí eles passam nas pontas das flechas e utilizam para caçar animais. Legal, não?
As rosas do deserto elas estão dentro de um grupo de plantas que possuem órgãos suculentos. Sim, elas não são de fato suculentas, né? Como as crassuláceas, por exemplo, onde toda a planta é suculenta. Mas a rosa do deserto ela possui órgãos suculentos, principalmente aqueles órgãos radiculares e os caulinares, que são ali as raízes e o caule, né? O caudex, as ramificações. Então todo o caule raiz da rosa do deserto é suculento. O que é isso? São órgãos adaptados a armazenar água. Sim, elas conseguem sobreviver a longos períodos de seca porque elas têm essa capacidade de reter água e nutrientes dentro de seus tecidos. As folhas das rosas do deserto não são suculentas, apenas o caule e a raiz. Eu já até falei aqui nesse vídeo, já adiantei, mas você sabe qual é a família a qual pertence a rosa do deserto? É a família Apocynaceae. E essa família ela é bem comum no Brasil. Muitas plantas que são cultivadas, provavelmente você tem aí no seu jardim, são da mesma família da rosa do deserto, a família Apocynaceae. Quer ver 3 exemplos? O jasmim do Caribe, aquela planta bonita das flores brancas, também conhecida como buquê de noiva. Aqui no Piauí é bem comum, também tem uma seiva leitosa e é da mesma família da rosa do deserto. A alamanda, que é uma florzinha amarela muito bonita, o pessoal utiliza também para fazer cercas vivas, também pertencem à mesma família da rosa do deserto. E temos ainda uma planta muito exótica, muito diferente, que é a palmeira de Madagascar, que é uma planta lindíssima, vinda lá de Madagascar, que também pertence à família Apocynaceae, a mesma família da rosa do deserto, e muita gente tem no jardim aí de casa. Tá gostando desse vídeo? Então vai deixando o seu like, ó, já curta esse vídeo que você ajuda demais aqui a gente do canal. Muita gente acha que rosa do deserto é apenas uma espécie, mas não, existem cerca de 6 espécies definidas de rosas do deserto. Nós temos a mais comum, que é a Adenio obesum. 99% das pessoas têm Adenio obeso em casa, mas nós também temos a Adenio arabicum, nós temos a Adenio somalense, a Adenio suassicum, a Adenio bohemiano e a Adenio crispum. Então são 6 espécies diferentes aí de rosa do deserto. Todas elas nós temos exemplares aqui no Brasil, mas de longe a mais cultivada é a Adenio obesum. Uma outra curiosidade que é importante você saber e ler cada vez mais a respeito é que existe uma pandemia acontecendo dentro das rosas do deserto. Sim, existe um vírus que está cada vez mais se espalhando entre as populações de rosas do deserto, que é o vírus do mosaico. O vírus do mosaico é um vírus que é oriundo de outras culturas que chegou aí em muitas plantas ornamentais, incluindo as rosas do deserto, e tem se espalhado cada vez mais. Então, se você tem plantas aí que têm os sintomas com as folhas meio desbotadas, né, com as manchas em formato de mosaico, as manchas amareladas, esbranquiçadas e avermelhadas, as folhas meio brilhosas, um crescimento meio esquisito, deformadas, são todos sintomas aí de vírus do mosaico, tá? E o vírus do mosaico ele é transmitido pela seiva. Então, se você fizer um enxerto, cortar uma planta que está contaminada e usar esse mesmo estilete para cortar uma outra planta, você vai fazer a contaminação, a disseminação desse vírus aí. O vírus do mosaico ele não é mortal, mas ele atrapalha um pouco a aparência da planta e algumas ficam com um crescimento meio debilitado. Uma outra curiosidade muito interessante é que não existe polinização natural de rosa do deserto no Brasil, tá? Então nós não temos polinizador, que geralmente lá na África onde ela ocorre são alguns insetos, né? Algumas mariposas que fazem a polinização natural, visitam as flores fazendo a polinização e a partir da polinização a gente tem a produção dos frutos e suas sementes. No Brasil nós não temos essa polinização natural. Ah, professor, mas eu já vi aqui a minha rosa do deserto, ela apareceu vagens e eu nunca fiz polinização, foi natural. Não, às vezes um animal ele visita ali as flores das suas plantas, atraído pela cor, né? Mas ele acaba não coletando nenhum pólen, não coletando nenhuma seiva, ele não se alimenta e vai ser atraído pela curiosidade e acidentalmente faz a polinização. Geralmente é uma polinização acidental, não é natural. Então não existe polinização natural de rosa do deserto no Brasil, tá? E você sabe qual é o tamanho que pode atingir uma rosa do deserto? Rosa do deserto pode atingir mais de 2 metros de altura. Sim, elas podem ficar bem altas, mais altas do que eu, que tenho 1,90 m, mas você geralmente controla esse crescimento através das técnicas de poda. E geralmente, dentro das espécies de rosa do deserto, aquela que alcança maior estatura, que cresce mais, é a espécie Adenio somalense.
E você sabia que existe uma ilha das rosas do deserto? Sim, uma ilha chamada Socotra, lá no Iêmen, no Oceano Índico. E lá você tem um ambiente isolado, onde muitas plantas diferentes, interessantíssimas, evoluíram isoladas ali de todo o continente. E você tem ali muitas rosas do deserto crescendo naquele ambiente, da variedade Socotra. Então é uma rosa do deserto que só cresce lá e ela tem um aspecto muito interessante, um visual muito bonito, bem marcante. Vale a pena, se você está programando fazer um turismo internacional aí, vale a pena programar de repente uma viagem para Socotra para conhecer aí a Ilha das Rosas do Deserto. E aí, você conhecia todas essas curiosidades, sabia de todas essas informações que eu dei para você aqui nesse vídeo? Será que tem mais alguma que você pode me dar aí que eu esqueci de falar aqui? Conta para mim aqui nos comentários que eu vou gostar. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar à vontade, tá? Se torna membro, apoia o canal aí, se inscreve também se você não for inscrito. E não esqueça, claro, de me seguir no Instagram, que a gente está sempre lá compartilhando dicas de cultivo. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!